Olá, amigos e amigas da internet, irmãos de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Gotas de Esperança. Pedimos desculpa aqui porque a nossa internet hoje está um pouquinho em isolamento, como nós. Estamos tendo que transmitir pela internet móvel do celular. Então até pedimos para que nos informe se está chegando bem aí o som, a imagem. E nós estávamos aqui pensando um pouquinho antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, sobre esse momento singular que estamos atravessando. O nosso tema hoje do livro Deus Sempre, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, ele traz um capítulo para nós que chama Oração e Luz. E estávamos refletindo de que nós, em verdade, estamos fazendo algo que é uma espécie de treinamento. Essa conexão que estamos tendo aqui todos os dias, às 15 horas, com pessoas de vários locais do Brasil e até de outros países, nós ficamos a meditar se não será um treinamento para o futuro, quando não precisaremos de equipamentos tecnológicos para estarmos conectados uns com os outros. Olha que coisa interessante. Hoje precisamos do celular, do computador, da câmera, do vídeo, do microfone, mas temos a certeza que quando desempenharmos, desenvolvermos as potências da alma, nós estaremos numa grande rede, conectada à rede principal do planeta Terra, que é o Cristo Jesus. Então, vamos refletir sobre esse tema, oração e luz, extremamente apropriado para os nossos dias de hoje. Nós fomos buscar no livro Trevo de Ideias, capítulo 16, psicografia de Emmanuel, o seguinte trecho de uma lição, que diz assim: não abandones a prece, sob pretexto de cansaço e desilusão. Orar sempre, ora sempre, mas aprende a pedir ombros fortes, ao invés de rogar o afastamento da cruz, que te conduzirá para a luz da sublimação. Isso é importante porque oração e luz pode nos dar a ideia de que estamos orando para que esse momento difícil seja afastado de nós. E o que o Emmanuel está dizendo é que a oração, ela produz uma iluminação interior. Ela joga novos esclarecimentos, novas luzes sobre o que está acontecendo na nossa vida. Então a prece mais adequada para essas circunstâncias que estamos atravessando é para que tenhamos ombros fortes, porque o jugo se torna suave e o fardo leve quando nós compreendemos o propósito, o porquê, a razão daquilo que nós estamos passando. Ele ainda diz ainda mais um pequeno trecho: sobretudo, entendamos que, embora a palavra impossível não exista para a bondade de Deus, que a oração deve ser adotada por nós na condição de luz, a clarear-nos por dentro, sem que venhamos aguardar com ela a presunção de alterar circunstâncias exteriores. Olha aí. Não é para que nos afaste essa prova tem sido benéfica para a humanidade, para cada um de nós individualmente. É para que nessa oração nós tenhamos a luz do discernimento, de entender o que devemos mudar internamente, lançar novas luzes. É como um quarto que está bagunçado, e a gente não sabe muito bem onde é que está a bagunça. Então estamos com a prece acendendo a luz e tendo a dimensão da desarrumação desse quarto interior.
dessa casa mental. E precisando então, com essa precisão então, com essa dimensão daquilo que está desorganizado, nós vamos arrumar cada parte em seu devido lugar, né? Então, oração e luz é isso, que oremos sempre, mas que essa luz nos mostre aquilo que devemos transformar em nós. Vamos então para o texto, que é bastante curto, tem apenas 2 frases. A primeira diz assim: a tentação é comparável ao assalto da treva. E a gente fica se perguntando, a gente fala tanto de tentação, não é? Como se houvesse algo fora de nós que nos instigasse a colocarmos para fora as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. E o Emmanuel, mais uma vez, vem ao nosso encontro e diz assim: primeiro, quando incorrermos em algum deslize, quando aceitarmos o convite e enveredarmos pelos caminhos desses cânticos de sereia que nos seduzem, ato realizado, situação concluída, não devemos também nos culpar. Porque ele diz assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. É preciso, então, nessa luz da oração, identificarmos as nossas fragilidades, nossos pontos frágeis, aqueles com os quais temos que estar atentos, vigilantes, para que a gente não os enfrente com desconhecimento, porque corremos o perigo de cairmos no automatismo. Como Paulo nos dizia: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Há um automatismo nos nossos instintos inferiores, nas nossas paixões, que nos leva, se não tivermos a lucidez e a compreensão de que elas existem, a incorrer nos mesmos erros. Mas se incorrermos, vamos voltar e fazer aquela trilha que Kardec nos diz, em céu e inferno, arrependimento, processo expiatório e reparação. Culpa jamais, porque senão ficaremos à margem do caminho. E o Emmanuel dá uma dica assim, interessante, numa outra obra dele, comentando uma passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele fala lá em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 129. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Essa é a frase, né, o versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 14. E ele comenta então esse versículo. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro, a tentação, exterioriza o segundo, que é a concupiscência. E a concupiscência constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. É ainda, gente, aquela faixa sombria que temos, que carregamos, que está no porão da nossa casa mental, lá no subconsciente. E que volta e meia precisamos trazer para o térreo da casa, para o consciente, para através da força de vontade e a inspiração do sótão da casa, que é o superconsciente, a conexão através da oração com os ensinamentos que fluem dos planos superiores da vida, nós podemos renovar esses padrões de agir, de sentir, de pensar. Então é isso que ele coloca. E ele diz, vai mais fundo.
ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com eles afinamos na intimidade do coração. Então vamos prestar muita atenção com aquilo que nos atrai fora de nós e que sabemos que podem nos levar a sofrimento a nós e aos que nos rodeiam. Vamos fazer uma reflexão nesses dias. Quais são esses nossos pontos frágeis? Para que a gente possa, não só quando retornarmos ao convívio social, mas desde já, olharmos com carinho, vigiarmos, para que ao nos retirarmos dessa encarnação, tenhamos melhorado essa questão que tanto sofrimento inflige a nós e àqueles com os quais caminhamos. O segundo parágrafo, ele diz assim, bom, ele falou aqui que a tentação é comparável ao assalto das trevas. Então, quando nós estamos sobre o guante, sobre o aguilhão da tentação, é difícil, é um conflito muito grande. Por isso que Jesus falou que veio trazer espada. Porque aquele que conhece o Evangelho de Jesus não consegue mais compactuar com esse lado, essas sombras que existem dentro dele. Então é uma luta contínua, que Paulo chamou de bom combate. A segunda frase, Emmanuel diz assim, oração, porém, é a luz com que se pode extingui-la. Ou seja, extinguir quem? As trevas. Quando nós oramos, entramos num estado de autopercepção, de autoconhecimento, faz-se luz naquele quarto desarrumado, e aí nós conseguimos nos movimentar por aquele ambiente interior e organizar as coisas pouco a pouco. Por isso que a oração extingue essas trevas da ignorância que estão envolvendo o processo de tentação. Então a gente fala muito da questão da carne, né? Mas na verdade o corpo físico está sob o nosso domínio. Desde que eu compreenda isso e queira dominar os meus desejos inferiores, não é? Eu preciso trabalhar isso dentro de mim, eu preciso querer. E nesse ponto a vontade, ela tem um papel fundamental para que possamos trabalhar o querer e esse desejo de melhorar, de renovar, venha a se tornar realidade. Emmanuel fala no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 3, sobre essa luz, né, que extingue as trevas, que é a oração. Ele diz assim, orar a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Ele colocou duas coisas. Orar não é cruzar os braços, pedir e cruzar os braços como se Deus fosse um servo de cada um de nós. Não, Ele é o Pai. Nós é que devemos servi-lo. Aliás, somos filhos. Precisamos até, não somos nem servos ainda, mas haverá um momento em que ultrapassaremos a condição de servos e nos tornaremos filhos. Os amigos espirituais nos dizem que esse momento é quando fazemos não pela obrigação de servir, que o servo faz, mas pelo amor que dedicamos ao Pai. Então é diferente a relação de filho e de servo, não é? É fundamental, então, nós trabalharmos com amor e com sabedoria. Irmos à luta. Opa, tomamos conhecimento da nossa condição, dessas trevas que simbolizam as tentações dentro de nós. Tomamos conhecimento? Sim. Ah, eu tenho um problema grave de maledicência. Adoro falar da vida alheia. Ainda bem que esse não é um problema nosso, né, meus amigos? Ai, ai. Então, identifiquei a questão.
Aí eu vejo a circunstância exterior e vem a tentação de quê? De dizer mal, de criticar destrutivamente, de espalhar mentira, fofoca, intriga. É hora de usar o amor. A sabedoria, que é o conhecimento, eu já tive, do meu ponto frágil. Agora é hora de usar o amor. É hora de fazer o quê? Fazermos uma fofoca reversa. Ao invés de falarmos mal daquela criatura, falarmos bem, não inventando, mas dizendo dos predicados positivos que ela tem. E todos nós temos. Né? Temos dificuldades, temos equívocos, temos enganos, mas temos também virtudes já desenvolvidas ao longo desses milênios de ir e vir, de reencarnações na face da Terra. Ele segue mais, dizendo agora no livro Mãos Marcadas, capítulo 11, todos fazemos prece. Depois que o sofrimento, todos fazemos prece, depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa. Quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito o cáustico da aflição, com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Ou seja, lembramos de orar quando já caímos no abismo da tentação. Eu lembro aqui do Chico, esse homem amor, apóstolo de Jesus. Ele tinha um humor muito fino. E ele dizia assim, que a tentação era um cachorro bravo, que corre atrás de nós, e a gente corre olhando para trás e dizendo assim, me pega, me pega. Não é? Então, orar depois do fato ocorrido, depois da queda, é maravilhoso, que nos dá força para nos levantarmos e prosseguirmos a jornada. Mas ele diz assim, todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Quantos de nós oramos antes de sucumbirmos? Antes de fazermos o mal que não queremos fazer, para que tenhamos força de resistir a ele. A gente não se lembra disso. E aquilo tem uma força de automatismo sobre nós e a gente acaba incorrendo naqueles mesmos equívocos. E aí temos que orar para afastar do nosso coração o arrependimento, não deixar que esse arrependimento vire remorso, para nos levantarmos, encararmos a circunstância de frente, assumirmos o processo expiatório da lei e buscarmos a reparação. Aí fechamos esse ciclo. Né? Quando assim procedemos. Mas às vezes esse ciclo demora mais de vidas, dependendo da gravidade com que infringimos a lei, que voltamos a dizer, não está fora de nós, está em nossas consciências. Nós trouxemos um pequeno conto aqui, bastante interessante, para falar um pouco dessa natureza, porque a gente fica falando de tentações, de imperfeições, e é estranho porque o Criador é perfeição absoluta e, acreditamos nós, não criaria os seus filhos imperfeitos. Mas por que então temos tanta dificuldade de seguir a lei de Deus, que é o amor? Porque se Deus é o amor, conforme disse João em seu evangelho, João Evangelista, nós que somos filhos dele, também somos amor. Nossa natureza íntima é amor. E aí trouxemos um conto para a gente meditar sobre isso. É bem pequenino. Diz assim, o monge mordido. Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. Quando o trazia, o monge correu pela margem, do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Pegou o escorpião na mão. Quando o trazia para fora do rio, o escorpião o atacou. Devido à dor, o monge deixou-o cair novamente no rio. Foi então à margem, pegou um ramo de árvore,
voltou e outra vez a correr pela margem, entrou no rio, resgatou o escorpião e o salvou. Em seguida juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, o senhor deve estar muito doente, porque foi salvar esse bicho ruim e venenoso. Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme a sua natureza, e eu, de acordo com a minha. Então, meus amigos, a nossa natureza é amor, é compaixão, é solidariedade, é fraternidade, é afetividade. Todas as vezes que nos comportarmos como o escorpião, lembre-se de que apenas estamos desviados da lei e que é preciso fazer um movimento espontâneo. Não vamos esperar a lei nos realinhar com ela, porque aí haverá sofrimento e dor como esse que nós estamos passando atualmente na humanidade. Porque a oração, ela só é luz porque somos luz. Quando oramos, a luz se faz de dentro para fora. Não acreditemos que somos trevas. Não sabotemos os planos do Criador para sermos felizes. Não conseguiremos. Porque fomos criados para a felicidade. Muita paz e alegria a todos. Não podemos hoje dizer dos irmãos aqui presentes, porque estamos aqui sem acesso à informação, porque estamos sem a internet, só com o celular que está gravando. Mas desejamos a todos um bom final de tarde, uma noite maravilhosa, e nos encontramos amanhã cheios de esperança em mais uma edição dessas gotinhas homeopáticas do amor de Deus. Paz, saúde e alegria a todos.